Hoje vamos ter a primeira palestra com a doutora Adriana Blanco, infectologista, pediatra, e vai falar para nós um tema que é muito interessante, que a gente acha que vacinação é só para criança, mas a vacinação ela serve para todos nós, todas as idades, e tem algumas doenças específicas que a gente consegue vacinar para prevenir a forma mais grave quando a gente é mais idoso, quando a gente tem mais idade. Então é uma dos pilares aí fundamentais da consulta geriátrica, a gente falar de vacina. Muitos de nós, médicos, acabam negligenciando isso, mas não pode ser negligenciado. E vocês, que não são meus pacientes ou que eventualmente são meus e a gente não conversou sobre isso, fica a dica, vamos conversar sobre vacina numa próxima oportunidade. A doutora Adriana preparou um material bem interessante. Nós quase não falamos sobre vacina nos últimos anos no mundo, né? Não é um assunto relevante. E quase também não tem nenhuma discussão sobre vacina ser bom ou ser ruim, se mata ou não mata, se derruba ou não derruba, né, Rita? E acho bem legal a gente conversar sobre isso, ela vai apresentar, então a gente está transmitindo no Instagram. Então estamos gravando para colocar no nosso canal do YouTube. Fique bem à vontade, doutora Adriana. Divirta-se. Obrigada. Gente, então de novo, bom dia, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês. E hoje falando de um tema que eu particularmente gosto bastante, porque apesar de ter toda essa polêmica em relação à vacinação que a gente teve nesses últimos 3 anos, né? Muito acho que por conta da velocidade como as coisas aconteceram, mas a gente sabe que as vacinas, elas nos ajudaram a chegar mais longe, sem dúvida nenhuma. Então, hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor e a gente tem uma longevidade maior, muito porque a gente teve a implementação de várias vacinas que nos possibilitaram chegar. Então, quem é de mais idade, lembra, né, que sempre tinha alguém na família ou algum conhecido que teve caso grave de sarampo, que precisou ficar internado. Teve gente que inclusive perdeu o filho por conta de sarampo. A própria poliomielite, antes de ser erradicada, ela fazia um estrago muito grande, né, nas crianças, acabava causando a paralisia infantil. Isso sem contar as outras doenças que acabavam não tendo uma mortalidade tão alta, mas que a gente tinha uma grande complicação no estado de saúde da criança. Então a criança ficava internada, acabava ficando às vezes com alguns tipos de sequelas. Então as vacinas, a gente não tem nenhuma dúvida que elas vieram sim para contribuir para que a gente tivesse uma qualidade de saúde muito melhor, né? E a gente tem hoje, sim, vacinas que a gente deve fazer não só nas crianças, mas durante toda a nossa vida. Então, a gente tem o calendário vacinal para criança, que começa lá quando a criança nasce, já na maternidade, que ela faz a primeira dose da vacina da hepatite B. Daí, conforme vai passando o tempo, a sua primeira infância, adolescência, a gente tem outras vacinas, mas a gente tem o calendário vacinal também do adulto e o calendário vacinal para a terceira idade. E é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Então, o que eu preparei para a gente falar aqui hoje, até para que conseguisse transformar esses conceitos da vacinação de uma forma até um pouco mais lúdica para vocês, que vocês pudessem entender de fato o que são as vacinas, como é que elas agem no nosso organismo e depois a gente falar um pouquinho das principais vacinas ali que a gente tem para o calendário da terceira idade. Então, eu vou começar trazendo para vocês, primeiro, a história das vacinas, porque eu acho que é muito bacana a gente entender aonde tudo começou. Bom, vocês sabem que eu sou apaixonada por histórias, né? Tanto que tem o nosso projeto, né? Se a sua vida fosse um livro, qual seria a história? Então, eu acredito que as histórias, elas nos trazem essa bagagem, elas nos ajudam a entender muita coisa. Então, eu acabei, na preparação dessa aula, encontrando esse vídeo, que ele é muito interessante, ele é bem explicativo e que ele conta um pouquinho, então, como é que surgiram as vacinas, como é que foi essa história das vacinas e depois a gente dá sequência para falar um pouquinho dessa parte mais teórica, mas para vocês entenderem como é que as vacinas funcionam no nosso organismo. Então, vou passar o videozinho aqui.
Então, gente, acho que deu para entender um pouquinho da história das vacinas e entender como foi fundamental para a humanidade a gente ter tido todo esse desenvolvimento, essa preocupação em relação a estudar como é que esses micro-organismos se comportam no nosso organismo e entender de que maneira que a gente poderia prevenir. Então, a história das vacinas, ela traz justamente essa construção, para a gente enxergar que tinha uma doença que a gente sabia que era ocasionada por um micro-organismo que se espalhava facilmente entre as pessoas e de que maneira que a gente poderia fazer para diminuir essa transmissão ou essa manifestação da doença nas pessoas. E como vocês puderam ver, o custo que a gente tem da prevenção, da vacinação, ela é infinitamente menor do que o custo do tratamento ou até de apoio se a pessoa fica com algum tipo de sequela, algum tipo de dano permanente. Então, além de a gente tá aumentando a expectativa de vida, a gente está promovendo a saúde, porque eu consigo, com menos recursos, acabar trazendo mais qualidade de vida para a população. Então, esse é o objetivo principal e por isso que os estudos continuam acerca da vacina. A gente teve recentemente toda essa trajetória do Covid e o que eles contam no vídeo da varíola é muito do que a gente sentiu na própria pele, né, nos anos ali da pandemia, entre 2020 e 2023. E, de fato, apesar de toda a trajetória e de toda a especulação que se teve em relação à vacina do Covid, a gente não pode negar que ela mudou o curso da doença. Então, quem trabalhou, quem vivenciou nos hospitais como nós, quem estava ali na ponta todos os dias, sabe que de fato a vacina ela mudou o curso da doença e que hoje a gente pode estar aqui tranquilos e discutindo sobre esse tema por conta dessa implementação, dessa descoberta e dessa vacinação em massa que a gente teve para a doença. Mas então vamos voltar um pouquinho e falar como é que essas vacinas funcionam no nosso organismo. Então, a partir do momento em que eu recebo uma vacina, o que acontece com o meu corpo? Então, como a gente estava falando, a gente sabe que as vacinas foram criadas para combater doenças causadas por vírus e bactérias. Então, o sistema imunológico ele tem a capacidade de se lembrar dessas ameaças que ele já combateu, tá? E toda vez que eu entrar, então, novamente em contato com esse micro-organismo ou essa bactéria, esse vírus, eu ativo essa memória imunológica e eu vou conseguir ter essa resposta do meu organismo de uma maneira muito mais rápida. Então, um exemplo é, por exemplo, o caso da varicela ou da catapora, que tem duas maneiras da gente ficar imune. Ou quando a gente recebe a vacina, quando criança, né? Então eu recebo uma pequena quantidade desse vírus, acabo fazendo o meu exército de defesa e se eu entrar em contato novamente com alguém que esteja com varicela, eu não vou desenvolver doença porque o meu organismo já sabe como se defender. Já vai lá, ataca aquele vírus, já mata o vírus, ele não se replica, eu não tenho doença. A outra maneira de eu ter uma memória imunológica que a gente chama é quando eu tenho propriamente a doença. Então, se eu tenho a catapora, varicela quando eu sou pequeno, eu tive que desenvolver o meu sistema imunológico, minhas células de defesa para combater essa doença. Então, eu adquiri a varicela, fui lá, combati o vírus, peguei a doença, fiquei todo aquele período com as lesões, com as casquinhas que coçam, mas depois daquele período fiquei bem e o meu sistema imunológico vai se lembrar de como combater o vírus da varicela, né, na catapora, quando eu entrar em contato novamente. Então, são essas maneiras que o nosso organismo ele se defende de vírus e bactérias. Mas não é sempre assim, porque se fosse assim, a gente não teria que fazer, por exemplo, doses de reforço. Por que vacina da gripe a gente tem que fazer dose de reforço todo ano? Porque nem sempre com vacina ou até mesmo com doença eu consigo ter o que a gente chama de memória imunológica para toda a vida. Então, dependendo do tipo de vírus ou do tipo de vacina, eu preciso estar lembrando o meu organismo de tempos em tempos como é que ele tem que se defender desse vírus ou dessa bactéria. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa tomar dose de reforço, como é o caso da influenza.
E no caso da influenza especificamente, não só porque eu preciso lembrar meu organismo, mas porque a gente sabe que todo ano vão mudando as cepas do vírus da influenza que causam a gripe, então eu preciso ter uma composição de vacina diferente para que eu possa estar devidamente imunizado com aquela circulação das cepas que estão naquele ano, para eu ter a segurança de que eu vou desenvolver imunidade para a cepa que está circulando. Outra questão que é importante do nosso sistema imunológico é que a gente precisa de um tempo para desenvolver essa resposta imunológica. Então, por que a criança, então, como exemplo aqui, que se expõe a um micróbio, um vírus, uma bactéria, o seu sistema imunológico não consegue agir de imediato? Então, entrei agora em contato com o vírus e por que eu já não consigo, então, combater para evitar que eu não tenha doença? Porque eu preciso de um tempo do meu organismo para ele olhar o que é aquele micro-organismo que entrou, fazer como se fosse um screening, um reconhecimento, para entender que tipo de defesa que eu preciso. É como se fosse um reconhecimento de um exército mesmo. Espera lá, esse invasor que está entrando aqui, que invasor que é, como é que eu vou combater, como é que eu vou me preparar. Então, tudo isso demora um tempo. Então, a gente não consegue responder de imediato. Então, essa não resposta de imediato faz com que eu tenha a evolução para a doença. E aí que entra a grande vantagem da vacina. Como eu já sou vacinado, eu já tenho como se fosse uma ficha ali para o meu sistema imunológico. Ó, se esse invasor entrar aqui, é desta maneira que você vai combater. É isso, esses passos aqui que você tem que seguir. Então, a vacina, ela dá essas informações para o nosso organismo e a gente consegue responder de uma forma muito mais imediata. Então, o meu sistema imunológico já fica preparado e a partir do momento que aquele agente invasor entra, eu já sei como me defender e eu não vou desenvolver a doença. E a gente tem, então, alguns tipos de vacina. Então, o que a gente chama de vacinas atenuadas e vacinas inativadas. Tanto uma quanto a outra são compostos por que a gente chama de antígenos, que são esses fragmentos desses micro-organismos, que têm como a função reduzir ao máximo o risco de fazer infecção e simular para o nosso sistema, então, imunológico a doença, para que ele possa produzir esses anticorpos, para que a gente possa, então, combater o agente invasor. As vacinas atenuadas, que a gente chama, ela contém agentes infecciosos vivos, mas são extremamente enfraquecidos, tá? Elas podem produzir condições semelhantes às provocadas pela doença que previne, mas quando isso acontece, os sintomas são bem brandos. Então, um exemplo de vacina de vírus vivo atenuado é a febre amarela. Então, a gente tem ali um vírus vivo, mas ele é bem enfraquecido. Então, a chance de eu desenvolver a doença é muito pequena. E as vacinas inativadas, elas usam agentes mortos. Então, sejam vírus ou bactérias, né? Ou então somente partículas desses micro-organismos. E elas vão enganar o nosso sistema imunológico. Elas fingem que são aquele micro-organismo, mas ele está inativado, não vai provocar nenhum tipo de doença. Então, não tem risco nenhum de eu acabar desenvolvendo qualquer sintoma relacionado à doença. E aqui um exemplo bem importante é a vacina da influenza, que é a vacina da gripe. Que geralmente a gente fala assim, eu tomei a vacina e peguei gripe. Não foi da vacina. Provavelmente a gente já estava incubando um vírus respiratório e coincidiu de eu tomar a vacina e desenvolver os sintomas, porque a vacina da gripe, ela é de vírus morto. Então, vírus morto, pedacinhos de vírus morto. Então, pedacinhos de vírus morto não tem como causar doença no nosso organismo. Então, a vacina da gripe, ela é um exemplo típico dessa. E a gente sempre ouve todo mundo falar, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu sempre pego gripe quando eu tomo a vacina da gripe. Não é da vacina. Então, pode ter certeza que era algum outro vírus que já estava incubando ali que coincidiu. Mas da vacina podem ficar tranquilos que não era.
E quais são, então, as principais? Aqui a gente vai falar das principais vacinas, depois no final eu mostro um pouquinho do calendário mais ampliado, mas quais são as principais vacinas, então, que a gente tem que tomar aqui na terceira idade? Então, a da gripe, influenza, que é todo ano nas campanhas, justamente para a gente lembrar nosso corpo, ter memória imunológica e para a gente ficar atualizado em relação às cepas que estão circulando durante aquele ano. Uma outra vacina é a vacina pneumocócica, e a gente vai explicar cada uma delas para vocês entenderem um pouquinho melhor. A vacina do tétano, difteria e coqueluche, a do herpes zoster, que é aquela que dá o cobreiro, e a vacina da hepatite B. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então da gripe, que é o que a gente já tinha começado a falar. Então o que é a vacina da influenza? A vacina da gripe, ela previne justamente a infecção pelo vírus da influenza que causa a gripe. E aqui a gente tem uma característica bem peculiar. O influenza, a gripe, ele causa sintomas bem intensos. Então eu tenho dor no corpo, muitas vezes febre, fico de cama por conta da dor no corpo, eu tenho uma tosse, eu tenho coriza, mas é aquela gripe que a gente brinca que derruba mesmo. Quando eu tenho um sintoma mais leve, fiquei com o nariz trancado, uma tosse, uma dor no corpo, mas que foi um dia só, não ficou por mais dias, provavelmente é um outro vírus respiratório, mas não necessariamente o vírus da influenza. Então aqui é importante a gente saber essa diferenciação, justamente para a gente não ficar com essa falsa ideia que a vacina é que causa a doença. Então ela é uma vacina inativada, como a gente falou do exemplo, então não tem como essa vacina causar doença, e a gente tem alguns tipos de vacina que vão mudando sua composição conforme o vírus que estão circulando. Como é que eles programam essa formulação da vacina? Então agora, nesse segundo semestre, eles já estão verificando quais são os vírus que estão circulando no hemisfério norte, e esses vírus que estão circulando no hemisfério norte são os vírus que vão compor a nossa vacina aqui para o ano que vem no hemisfério sul. Então aquela campanha que começa ali em março já são desse estudo que foi feito em relação aos vírus que estão circulando agora no inverno no hemisfério norte. A gente tem dois tipos que a gente chama de vacina da influenza. A trivalente, que eu tenho 2 cepas do influenza A e uma cepa do influenza B. E a quadrivalente, que daí eu tenho 2 cepas do influenza A e 2 cepas do influenza B. Que são, então, as principais cepas que acabam causando a doença na gente. E qual que é a indicação? Quem que deve tomar? Todas as pessoas a partir de 6 meses de vida, principalmente aquelas com maior risco para infecção respiratória ou que podem ter complicações graves da doença. Então, todo mundo que tem uma doença pulmonar, uma doença cardiovascular, paciente imunossuprimido, esses têm que, com certeza, ainda mais procurarem as vacinas quando for na época da campanha. Importante lembrar que a gente tem um período sazonal do influenza, por isso que a gente tem a campanha que inicia ali no final de março, início de abril, e que a gente deve preferencialmente tomar a vacina já no início da campanha, porque a vacina, ela lembra do tempo de fazer memória imunológica. Essa vacina ela demora em torno de 2 semanas para fazer a memória imunológica do nosso organismo. Então, se eu tomei hoje, o tempo que meu organismo tem para preparar os anticorpos para combater uma possível infecção é em torno de 15 dias. Então, isso é importante a gente também saber para a gente se programar na hora de tomar a vacina. Então, quanto antes eu tomar, melhor, porque eu tenho esse tempo para meu organismo poder produzir os anticorpos. E o ideal é que eu sempre tome antes do início do outono, porque a gente sabe que é nessa transição do outono para o inverno que a gente tem uma circulação maior de vírus de influenza e a chance, então, de fazer doença nesse período é maior. O que é a vacina pneumocócica? A vacina pneumocócica a gente tem 2 tipos, vou falar cada uma delas. Então, é a pneumo 23 e a 13 valente. Então, vamos falar primeiro da pneumo 23. Então, ela é uma vacina que previne as doenças causadas pelo pneumococo, que é uma bactéria que tem diversas cepas também. Então, a pneumo 23, ela protege contra 23 cepas do pneumococo.
Ela é uma vacina também que é inativada, então é só fragmento da bactéria, não vai causar doença. E ela é composta então desses 23 tipos de estreptococo. Qual que é, vamos dizer assim, o problema dessa vacina? Ela não consegue induzir memória a longo prazo. E essa é uma vacina que, por mais que você fique fazendo, se você for ficar fazendo doses e doses de reforço, depois da segunda dose, o nosso organismo não reconhece mais e não faz mais essa memória do nosso sistema imunológico. Então, o grande problema dessa vacina é essa. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente combina as duas para poder prolongar esse tempo de proteção contra o pneumococo. E o pneumococo é um causador de várias doenças. Pneumonia, meningite, otite. Então, ele faz infecções graves do sistema respiratório, principalmente pneumonia. Então, por isso que é importante a gente fazer essa vacina. A gente sabe que depois de uma infecção viral, vamos dizer assim, o nosso organismo ele acaba ficando enfraquecido porque ele precisou gastar muito do sistema imunológico nos protegendo dessa infecção viral, e daí o que a gente chama que abriu a guarda para entrar outros agentes oportunistas. Então, acontece frequentemente, depois de uma infecção viral, eu poder ter uma infecção bacteriana associada. Então, eu fiz um resfriado muito forte, uma gripe muito forte, meu sistema imunológico ficou enfraquecido porque ele precisou se defender desse quadro viral, e vem uma bactéria que estava meio por ali e entra no nosso organismo, se aproveita desse sistema imunológico que está debilitado e faz uma infecção mais grave. Então, por isso que a gente tem que usar dessa cobertura vacinal no melhor sentido para que a gente consiga se proteger. Se eu tenho uma vacina contra o pneumococo nesse momento, então meu sistema imunológico ele ficou, esse imunológico da vacina ele está guardadinho ali, por mais que o outro resto estivesse enfraquecido, ele está guardado ali. Opa, esse aqui eu sei quem é, já vamos lá que eu já vou combater. Então a chance de eu ter infecção grave é muito menor. Para quem que está indicada a vacina Pneumo 23? Para as crianças acima de 2 anos, adolescentes e adultos que tenham algum problema de saúde. Então, que tenham alguma doença crônica, que tenham alguma doença que afete o sistema imunológico. Para as pessoas saudáveis, ela não é contraindicada, justamente porque a gente não consegue ficar repetindo as doses. E para as pessoas acima de 60 anos, a gente tem que fazer de rotina. E a gente já vai explicar como é que a gente faz isso no calendário. A outra vacina pneumocócica que a gente tem, que a gente chama de conjugada, que é a 13 valente, ela previne contra cerca de 90% das doenças graves causadas pelos 13 principais tipos de sorotipo de pneumococo. Então, também meningite, pneumonia, otite. Essa doença, ela consegue induzir uma memória imunológica melhor, mas ela tem 13 sorotipos, a outra tinha 23. Então, a outra tem 10 sorotipos diferentes dessa de 13. Então, o guarda-chuva da outra é maior, mas ela não consegue induzir uma memória a longo prazo. Esse, o guarda-chuva, a cobertura é menor, mas eu consigo induzir uma memória de mais longo prazo. Para quem que está indicada esta vacina que eu consigo induzir memória, que eu consigo fazer dose de reforço? Então, para as crianças a partir de 2 meses e menores de 6 anos de idade, eu tenho a 13 valente ou a 10 valente, que é a que está disponível no Sistema Básico de Saúde. Para as crianças a partir de 6 anos, adolescentes e adultos portadores de algumas doenças crônicas, eu também recomendo fazer. E para os maiores de 50, sobretudo maiores de 60, a combinação da vacina 13 valente com a Pneumo 23. E a DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche. Por que é importante fazer essa vacina? Então, vocês sabem, acho que isso já vem de bastante tempo, que a gente teria que fazer o reforço da vacina do tétano, que é essa aqui, né, a DT, seria difteria e tétano, a cada 10 anos, porque esse é o período que o nosso organismo perde essa memória imunológica. Mas por que então fazer essa que tenha coqueluche junto? Porque muitas vezes nós somos portadores da Bordetella pertussis, que é a causadora da coqueluche, e a gente entra em contato com quem? Com os nossos netos.
com os nossos netos, com as crianças pequenas, e a gente acaba passando. Eu não tenho nenhum sintoma, eu sou portadora sintomática, mas eu acabo transmitindo isso para as crianças pequenas e as crianças acabam desenvolvendo então a coqueluche ou tosse comprida. Então, principalmente para as pessoas que têm contato com bebês recém-nascidos, crianças pequenas, a gente orienta a fazer não apenas o reforço da difteria e tétano, que já deveria ser a cada 10 anos, porque é o período que a gente demora para perder a memória imunológica, mas fazer a DTPA desse azinho pequeno, que é que tem a componente da coqueluche junto e que vai ajudar a não transmitir a coqueluche para as crianças pequenas. Então, a gente sempre indica como reforço, né, a DTPA em crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos, gestantes, e se vocês tiverem gestantes na família, é muito importante reforçar a gestante, e daí que é gestante pai e mãe, né, porque a gente fala da mãe, mas tem o pai que vai cuidar, às vezes tem mais alguém da família que vai ser o cuidador daquele bebê. Essas pessoas precisam fazer essa dose de reforço, precisam se vacinar antes da criança nascer, para a gente não correr o risco de acabar transmitindo, porque até que a criança vai receber essa vacina, mas até que essa criança receba a vacina, entre no calendário, na idade para receber a vacina e desenvolva os próprios anticorpos, eu já estou colocando essa criança em risco de desenvolver a doença. E a coqueluche, né, a tosse comprida na criança, ela é uma condição muito grave, faz uma insuficiência respiratória, a criança fica muito tempo internada, então é uma doença que para as crianças acabam sendo muito grave, ainda mais para um bebezinho tão pequeno. A hepatite B, então, é a vacina que vai protegir contra a infecção, né, a hepatite, infecção no fígado do vírus da hepatite B. Então, ela também é uma vacina inativada, ela não provoca doença. Ela é composta basicamente pela superfície do vírus da hepatite B. E para quem que ela é indicada? A gente indica para todas as faixas etárias. Então, ela faz parte do calendário de vacinação. Então, essa é a vacina que o bebê ganha ainda na maternidade. A primeira vacina que o bebê recebe é a vacina da hepatite B, justamente porque a gente sabe do risco que tem dessa transmissão da mãe para o filho ainda na gestação, e para a gente reduzir a incidência dessa doença na população, é que é a primeira vacina que o bebê já recebe. E a gente daí recomenda quem não tenha feito a vacina da hepatite B, acabar fazendo a vacinação em qualquer momento da vida, porque é uma doença sim que a gente pode estar passível de receber, de transmitir. A transmissão dela acontece principalmente através de transfusão de sangue, de troca de fluidos, e então a gente tem o risco sim de acabar se contaminando com esse vírus. E a vacina do herpes zoster, que acaba sendo, vamos dizer assim, não é tão novidade, porque ela já está há alguns anos no mercado, mas é o que tem de mais diferente quando a gente fala de vacinação para a terceira idade, porque essa é uma vacina que veio focada para a terceira idade. Então, o que ela previne? Ela previne a infecção pelo herpes zoster, que é popularmente chamado de cobreiro, então aquelas lesões vermelhinhas que formam vesículas e que doem muito e que caminham pelo corpo, por isso que chama de cobreiro. Ela tem uma complicação que é muito dolorosa e muito chata, que é a neuropatia pós-herpética. Então, a vacina vem justamente para evitar que tenha reativação da doença e mais ainda que tenha essa complicação que é a neuropatia pós-herpética, e que é uma condição extremamente dolorosa e que acaba ficando debilitante mesmo para as pessoas. Então, ela é uma vacina recombinante, que a gente chama assim. Então, ela é composta por uma glicoproteína E, que foi recombinada com a superfície do vírus varicela zoster. Ela é indicada para todos os indivíduos acima de 50 anos de idade e a partir de 18 anos se for imunossuprimido. Lembrando que o herpes zoster, ele é a reativação da varicela. Então, se eu tive uma varicela quando pequeno, varicela, catapora quando pequeno, esse vírus, ele fica dormindo no meu organismo.
Então eu não vou ter, eu tenho dois tipos de imunidade diferente. Uma que vai fazer com que eu não tenha novamente a varicela e a outra que vai deixar esse vírus guardadinho numa casinha ali para que eu não reative. Só que conforme vai passando o tempo, e os estudos mostram que isso acontece principalmente a partir dos 50 anos, essa casinha ali que deixava o vírus dormindo, ela vai se desmontando. E daí o vírus pode reativar. Essa reativação do vírus não acontece na forma da varicela, ela acontece na forma do herpes zoster. Então, o maior problema dessa reativação do herpes zoster é justamente que ele fica dormindo nos nossos nervos. Então, quando ele reativa, ele faz essa inflamação no nervo, que é quando provoca essa dor muito intensa. A gente tem dois tipos de vacina para herpes zoster. Aqui eu botei o nome da Shingrix, não sou patrocinado pelo laboratório, nada disso, mas aqui foi a vacina que hoje se mostrou com uma eficácia melhor. A gente acaba fazendo 2 doses, uma dose hoje, a segunda dose 2 meses depois da primeira dose, e ela tem uma eficácia muito boa, tanto para prevenir essa reativação, quanto na prevenção da neuropatia pós-herpética. Então, essa é uma vacina que quem não fez, recomendo fortemente fazer. Quem já passou de 50 anos tem uma indicação muito importante, até por conta dessa complicação que acaba acontecendo com a reativação do herpes zoster, que é a neuropatia que acaba causando muita dor. O inconveniente dessa vacina, ela não tem na rede pública. Então, só nas clínicas particulares que a gente tem a disponibilidade da vacina, mas se a gente for pensar no incômodo que acaba acontecendo a doença, no que eu vou gastar tendo que ir com remédio, que eu vou ter que gastar para tratar depois, e fora no mal-estar físico, emocional que eu vou ter, a complicação, vale a pena a gente investir para prevenir. Lembrando lá da história da vacina, a gente gasta muito menos na prevenção do que com o tratamento. E aqui eu trouxe para a gente falar um pouquinho, ficou meio desfocado, mas eu vou lendo para vocês e falar do calendário da vacinação da terceira idade, 60 a mais. Então aqui tem as vacinas que a gente já falou, a influenza, a pneumo 13, a pneumo 23, orientando que a gente faça essa intercambiabilidade entre as vacinas. Então o ideal é que eu faça a pneumo 13, depois eu faço o pneumo 23 e depois, 5 anos depois, eu repito a pneumo 23 de novo. Caso eu não tenha feito nessa ordem, eu consigo rearranjar isso para que eu fique com uma dose da pneumo 13 e 2 doses da pneumo 23, lembrando que é uma dose da pneumo 23 no dia de hoje e só uma outra segunda dose 5 anos depois. A vacina do herpes zoster, que a gente já acabou comentando, então, das 2 doses, com intervalo entre 2 meses entre elas. A DTPA também, que a gente estava falando, principalmente por conta do componente da pertussis e da hepatite B. E tem algumas outras doenças que a gente acaba orientando em condições especiais. Ou quando a pessoa vai fazer uma viagem, ou está tendo um surto, né? Então, por exemplo, as vacinas da hepatite A, da febre amarela, da meningocócica conjugada, a CWY ou a meningo C, e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, sarampo, cachumba e rubéola. Então, são vacinas que, se a gente não teve oportunidade de realizar antes, provavelmente a gente já entrou em contato com essas doenças, o nosso sistema imunológico ele já tem uma memória e que vale a pena eu reativar essa memória só se eu tiver uma condição especial. Então, se eu estiver indo viajar para um lugar onde tem uma situação endêmica, por exemplo, de febre amarela e eu não sou vacinada da febre amarela, daí vale a pena eu estar fazendo a vacina para evitar que eu tenha doença. Gente, dúvidas? Sim. Depois vai voltar o dia acontecer, algumas vacinas eu já tomei. Sim. Vamos lá, então assim,
A varicela é uma doença que pode fazer como reativação herpes zoster. Então, a catapora. Se a senhora teve catapora quando era pequena, como é que eu sei? Porque é tudo pintinha vermelha, né? Então, a catapora é aquela que fazia casquinha, que coçava, que todo mundo dizia, não arranca a casquinha porque fica a marca. Então, quem for procurar e tiver marquinha é porque teve catapora e varicela. Essa ela não volta como forma de varicela catapora, mas ela reativa como herpes zoster, como cobreiro. Então, essa é o ideal que tome a vacina. Eu já tive. Vale a pena tomar a vacina? Vale a pena porque protege contra novas reativações e fazer a neuropatia pós-herpética. Então, vale a pena fazer. Outras doenças, sarampo, cachumba, não vai ter de novo. Tive uma vez na vida, não tenho de novo. Coqueluche, tosse comprida, eu tive quando era pequeno, preciso fazer a vacina? Essa precisa porque tem risco de eu ser um portador assintomático e eu fazer a transmissão para as crianças menores. Então, essas doenças que a gente diz, as doenças virais da infância, eu não vou pegar de novo, não vou ter de novo. Então, eu não preciso, por isso que a gente nem orienta a repetir vacina. Preciso fazer vacina de sarampo, da rubéola, da cachumba? Não precisa porque provavelmente você já teve quando pequeno ou já entrou em contato com muita gente que teve, o seu sistema imunológico ele já lembra daquelas doenças, não precisa se defender. Já sabe como se defender, então não precisa da vacina para se defender. E por que a vacina de pneumonia é a única que precisa do pedido médico? Porque a gente só faz a vacina para quem tem doença ou uma imunossupressão ou acima de 60 anos. Então, eu preciso dizer, atestar que a senhora tem acima de 60 anos, que está acompanhando, porque a gente não faz essa vacinação em massa para todo mundo, da população em geral. Então, por isso que precisa dar cartinha para conseguir fazer a vacina. E o calendário vacinal é algo que, de fato, a gente tem que discutir na consulta, sabe? Então, os médicos têm que discutir, porque a gente também esquece, né? O médico esquece, o paciente esquece, mas é algo que nós, como pacientes, doutor, dá uma olhadinha nas vacinas ali, eu não me lembro quando que foi a última, será que não está na hora de repetir, de fazer de novo? Tá bom? Imagina. Pode perguntar. No caso da pneumonia, é contagioso, certo? Depende. Porque, na verdade, assim, a pneumonia viral, que é causada por vírus, ela pode ser transmissível. A pneumonia bacteriana, ela não passa de pessoa para pessoa. Então, a pneumonia causada por bactéria, que é essa do pneumococo, ela não passa de pessoa para pessoa. Mas como é que eu peguei? Porque tá no ar. Então, é que a gente, graças a Deus, não tem o poder de enxergar todos os micro-organismos que estão na nossa volta. Porque senão a gente nem respirava, né? Então, de fato, a gente não consegue e não tem esse poder de enxergar, mas a superfície inteira do nosso corpo é coberto por vírus, por bactérias. Então como é que eu pego? Sim, porque está no ar e se daí o meu sistema imunológico está enfraquecido, essa bactéria que está no ar ou está em mim se aproveita, entra e daí faz a doença. Só quero reforçar que eu não sabia da vacina para herpes zoster e há 2 semanas uma amiga minha estava apavorada, achou que ela estava com um carcinoma de pele, já tinha vários problemas na família, etc. Estava resistindo o medo de ir no médico, ao mesmo tempo tendo que com dor e foi diagnosticada com herpes zoster. Menos mal. Sim, mas é uma situação que quem já teve sabe o quanto dói. É uma dor queima, porque toda doença que faz inflamação no nervo, dói demais, dói muito. Então essa vacina ela veio justamente para evitar que a gente tivesse essa complicação. Porque quem já teve, quem teve alguém na família que teve, sabe o quão incapacitante que é. A pessoa morre literalmente de dor. Então, a principal vantagem dessa vacina é impedir que você tenha essa reativação e, com isso, impedir que você tenha inflamação no nervo.
Agora eu vou fazer uma provocação, porque ninguém perguntou, eu vou falar. E o Covid? Ninguém quis perguntar do Covid. Não botei a vacina do Covid. Eu falei assim, não, as pessoas vão perguntar do Covid. Como é que a gente está em relação à vacinação do Covid? Então, hoje a gente tem 3 doses de rotina da vacina de Covid, mais uma dose de reforço. Então, hoje a gente, vamos dizer assim, para ter uma vacinação considerada completa para o Covid, são 4 doses, tá? Então, a primeira dose no dia de hoje, quando eu for fazer, que pode começar ali já com os bebês acima de 6 meses, eu já posso receber e fazer essa primeira dose. A segunda dose, 6 meses depois da primeira dose. A terceira dose, 6 meses depois da segunda dose. E a dose de reforço, pelo menos 120 dias ou mais da terceira dose. Então, é 0, 6, 6, 120, tá? Então, hoje esse é o esquema de vacinação para o Covid. Só o reforço é com a vacina bivalente, que é a vacina que tem dois sorotipos. Todas as outras doses é com um sorotipo só, com aquele primeiro com aquela primeira vacina que foi implementada. Mas hoje tem um monte de tipo de vacina. Tem um monte de tipo de vacina para o Covid. E eu peguei aqui o que tem em Curitiba, porque muda muito de estado para estado. Então, hoje a gente, não sei se vocês sabiam, mas a gente tem mais de 10 tipos de vacinação para o Covid espalhados no mundo, reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente tem em Curitiba que está sendo implementado na campanha de vacinação? A Coronavac, que foi feita pelo Instituto Butantan, a AstraZeneca, a da Pfizer e a da Janssen. Então, são essas vacinas que hoje estão disponíveis para fazer aqui em Curitiba. Eu posso escolher? Não pode escolher. Vai ser a vacina que estiver naquela unidade de saúde disponível no momento. Porque apesar de a gente ter uma produção grande de vacina ainda, tem muitas que a gente ainda depende de importação e o volume da quantidade dessas vacinas vai flutuando. Então, de fato, a gente vai ser vacinado com a vacina que estiver disponível na unidade de saúde naquele momento. A única exceção é o reforço, que é bivalente, que é Pfizer, que daí é só Pfizer. Faz diferença qual vacina eu vou receber? Por enquanto, a resposta é não. Eu sou uma prova viva de que estou viva ainda, eu recebi todas, porque eu comecei com a Coronavac, daí depois eu fiz a Janssen, daí depois eu fiz a AstraZeneca e depois eu fiz a Pfizer. Eu recebi todas as vacinas, então, por enquanto, está tudo certo. Não tive a doença, trabalhei no hospital durante toda a pandemia, desde o primeiro até o último paciente internado ali na linha de frente do hospital. Não peguei a doença, graças a Deus, ficou todo mundo bem. Então, eu sou uma defensora de que a vacina de fato mudou o curso da doença. Então, por enquanto, a gente não tem estudos suficientes para dizer se uma vacina é muito superior à outra em termos de imunidade. Uma vai me dar imunidade por mais tempo que a outra? A gente não consegue dizer. Então, precisa, lógico que a gente sabe que a velocidade como a vacina foi implementada, lembra muito lá na época da varíola, vamos começar a fazer teste aqui para ver se funciona. Mas, infelizmente, era o que tinha para ser feito naquele momento para evitar que a gente tivesse ainda mais pessoas morrendo, ainda mais complicações, que a gente pudesse ter uma luz de controlar a doença. Então, a gente vai precisar de mais estudos, esses estudos estão acontecendo, não pararam, para a gente saber a eficácia das vacinas e, de fato, de quanto em quanto tempo eu vou precisar fazer a dose de reforço e se a gente vai ficar com uma vacina só, uma sequência só, enfim. Bom dia. Qual é o risco de se tomar duas vacinas no mesmo dia, tomar? Se você tomar no mesmo dia, na mesma hora, não tem risco. Não tem risco. Então, a gente sempre recomenda isso, a gente recomenda inclusive para as crianças, para os bebês. Eu preciso fazer 3 vacinas no meu bebê, 4 vacinas. Com que intervalo eu faço? Lógico, tem a questão da dor, da reação local,
que pode acontecer. Então, mas se for o caso de fazer mais de uma vacina no mesmo dia, desde que em locais diferentes, não tem risco. Não tem risco nem de uma vacina inativar a outra, cortar o efeito da outra, não tem risco. Quando que a gente tem que tomar cuidado? Quando são vacinas de vírus vivo atenuado, aqueles que são os vírus enfraquecidos, se eu faço uma vacina desse tipo, por exemplo, a febre amarela, para eu tomar uma outra vacina, pelo menos, no mínimo, 15 a 30 dias para fazer uma outra vacina. Ou eu faço no mesmo dia, ou eu dou intervalo de no mínimo 15, dependendo da situação, da gravidade, mas o ideal, 30 dias. Pergunte? Vacinas contra câncer. Nossa, o dia que sair, eu acho que vai ser, assim, sair de fato alguma coisa mais concreta. Hoje, o que a gente já tem avançado nos estudos, que são o que a gente chama de anticorpos monoclonais ou imunobiológicos. O que significa isso? Para determinado tipo de câncer, para um determinado tipo de sistema imunológico, eu consigo ter um tratamento que seria esse impulso no sistema imunológico para combater aquela doença. Então, eu ainda não consigo combater a doença em si, mas eu já consigo dar um reforço para o meu sistema imunológico para ele combater aquela doença. Tem muitas pesquisas, né, promissoras em relação a como se fosse uma vacina, né? Não é bem uma vacina, porque a vacina ela vem justamente dessa tentativa de você eliminar uma doença causada por um micro-organismo. O câncer não é assim, né? O câncer ele é uma multiplicação desordenada de algumas células do próprio organismo. Tem fatores externos? Tem fatores externos que fazem com que a gente tenha esse start aí para que você comece esse crescimento desordenado. Mas pensando em vacina propriamente dita, o termo vacina, que é você tentar simular, né, esse micro-organismo diferente para que o sistema imunológico possa combater, não é bem isso que estão fazendo no estudo do câncer. Mas o que eles estão fazendo sim é pesquisar maneiras de você impedir esse crescimento celular desordenado ou parar esse crescimento celular desordenado e você aumentar a resposta imunológica ali do teu organismo quando você está com essa doença em atividade. Mas, por exemplo, tem vacinas mais promissoras de micro-organismos, por exemplo, a vacina para o HIV. O HIV sim é um vírus, é transmitido, né, de pessoa para pessoa, e que a gente tem a possibilidade até talvez mais promissora de como vacina mesmo, ter alguma coisa específica. Então, por que a gente ainda não tem? Porque ele é um vírus danado, é um vírus que está se mutando, ele se muta o tempo todo, sofre muitos processos de mutação, fora e dentro do organismo. Então, não é só fora do organismo que ele sofre mutação, ele sofre mutação já dentro de você. Então, é difícil você fazer uma vacina de fato para um organismo tão esperto que vai se mutando, ele vai se ajustando. Você deu um jeito aqui no teu sistema imunológico, ele assim, você acha que vai me pegar? Não vai me pegar. Já vai lá e dá um jeito de mudar para o sistema imunológico não reconhecer ele. E assim ele vai. É como se tivesse vários disfarces que ele vai usando de tempos em tempos para enganar o sistema imunológico. Então, por isso que ainda é complicado a gente ter uma vacina para o HIV. Mais alguma pergunta, gente? Vou fazer um comentário. O Carlos Leitman falou sobre uma amiga que achou que tinha uma doença oncológica neoplásica e era um herpes zoster. Para os leigos, para vocês que não são médicos, tenham o médico como uma referência. Vocês às vezes sofrem, e isso acontece muitas vezes até com a gente acha que a gente sabe e não sabe. Então é sempre bom buscar uma ajuda especializada. A gente faz isso com o mecânico no carro, faz isso não faz isso quando deveria com o advogado, porque pode nos ajudar e levar muito tempo, mas também serve. Mas o médico ele serve para nos
residência. Não, na residência. E nós não sabíamos muita coisa, né? Estávamos aprendendo ainda. E ele tinha 80 e poucos anos, tinha feito uma cirurgia cardíaca e ele saiu do hospital com um quadro que nós chamamos hoje hospitalite. Não existe isso, né? Hospitalite é o que acontece. Ele, por ter muita idade, ele fez um delírio, ele fez um estado confusional agudo. Ele estava pescando quando ele tinha 18 anos lá em Santos, ele morava em Santos, ele estava falando que ele estava pescando em Santos, não sei o que, delirante. E a gente falou, nossa, fez um Alzheimer agudo, né? O que todo mundo pensa nessa quando acontece isso. Não existe Alzheimer agudo, o que existe é um delirium, que é um estado confusional agudo, que é uma das síndromes geriátricas, que é o que a gente mais vê, eu e a Mari quando chamamos de emergência. E o leigo sempre acha que é Alzheimer. Ah, meu Deus, a idade agora pegou, agora é o Alzheimer, agora não tem mais o que fazer. Não, sempre tem que fazer, sempre tem uma causa, e a gente sempre consegue tratar e o paciente volta a melhorar. Então, veja, os Zoster, quanto antes faz o diagnóstico, menos dor tem, menos tem inflamação, tudo. Então é importante, a vacina mas se não der para vacinar, a gente sabe que a vacina ainda não está disponível no SUS, a gente tem que tentar tratar de maneira imediata. Uma outra coisa que é importante, a vacina não é tratamento. Então, apareceu herpes agora, vou correr fazer vacina. Não. A vacina não é tratamento, a vacina é prevenção. Então, se eu tô com herpes zoster agora agudo, o tratamento é com antiviral. Então, a gente tem tratamentos com antivirais justamente para a gente, quanto antes começar melhor, porque daí eu diminuo essa replicação do vírus, diminuo a inflamação no nervo. Então, se eu tô com herpes zoster agora, quero correr fazer vacina, não vai adiantar. Então, agora precisa tratar. 6 meses depois da resolução desse quadro é que eu posso fazer a vacina, tá? Então, isso é importante deixar claro também, senão a gente acha que, não, vou sair correndo, então vou fazer a vacina, não vai adiantar. Também sobre a vacina do Zoster, muitas pessoas tomaram a vacina antiga do Zoster, a Zostavax. A Zostavax. E a Zostavax, ela tem 60% de eficácia, em torno de 60% de eficácia, diminuir os casos mais graves. Doutor, e agora? Posso tomar Shingrix que tem 95% de eficácia? Pode. Pode tomar Shingrix, tem que ter um intervalo mínimo de 2 meses, mas você pode fazer Shingrix sim, sem problema nenhum. O problema da Shingrix ainda é o aspecto financeiro. Uma dose custa em torno de 850 a R$1.000 cada dose, são 2 doses. São 2 doses. Tá, é cara, é uma vacina cara. E da pneumonia, a Adriana falou ali, mas é bom a gente reforçar. Existem 2 vacinas da pneumonia que a gente faz para o idoso, uma primeiro e depois a outra. Então a gente começa com a Prevenar 13, que são 13 sorotipos do pneumococo. E depois a gente faz 2 doses da pneumo 23. Tá? Então Prevenar 13 e 2 da pneumo 23, que daí se faz... Agora não me lembro bem certo, são 30 ou 60 dias depois da Prevenar 13 que faz, a gente tem isso notado, manda por escrito. E depois de 5 anos a gente faz um reforço da pneumo 23. Dúvidas mais? Ela também é cara, essa da pneumonia, não é? A pneumonia eu não tenho certeza do valor. Agora ela não é mais, isso quer dizer, ela é em torno entre 250 e 300 reais. A 13, a pneumo 23 tem na tem saúde na unidade pública. de saúde. Então só faz primeiro a 13 e depois faz a 23 2 vezes na saúde pública, precisa ter uma carta do médico, se não tiver idade ou não tiver ainda algum empecilho. Agora, a AIDS transmite de que maneiras? Só é sexual? O HIV? Na verdade, ou por transfusão sanguínea, né? Então tem a chance, lógico que hoje em dia, com a metodologia que a gente acaba utilizando de testagem dos hemocomponentes, então para usar em transfusão, é muito menor, mas essa foi uma das vias de transmissão lá atrás, e principalmente por contato sexual. O contato sexual, é importante a gente dizer algumas coisas, né? O HIV ainda tem aquele monstro que as pessoas associam. O contato sexual, ele mesmo o contato sexual desprotegido com alguém muito sintomático, então a pessoa que está em tratamento, ela diminui muito a carga viral
E você tratado, a chance de você transmitir é muito baixa com relação sexual. E mesmo que a pessoa não trate a relação sexual, ainda tem um percentual não muito alto de transmissão, mas tem. Então o que acontece? Isso foi uma coisa que foi muito rotulado, a gente teve muita dificuldade no começo, a promiscuidade aumenta a transmissão. Então, pessoas que têm vários parceiros sem proteção têm maior risco de, como o HIV, de adquirir qualquer doença sexualmente transmissível. Então, E tem a transmissão da mãe para o bebê também. e tem compartilhamento de seringa, né? Então o sangue, e a transmissão Da mãe pro vertical, bebê. que é da mãe para o bebê, que também tem hoje como fazer a profilaxia com medicamento para que isso não aconteça. Então mães HIV positivas não podem ser bem conduzidas durante o processo de pré-natal e principalmente na hora do parto. A gente consegue diminuir, quase praticamente zerar esse risco de transmissão vertical para as crianças. Então é super importante, a gente está falando de saúde pública aqui, o pré-natal você fazer os exames, né? Então detectar várias doenças que são passíveis de tratamento para que você não passe para a tua criança. E isso é muito importante. Então a gente tem várias doenças, está voltando agora, explodindo a sífilis. Já faz um tempo. Então a sífilis é uma doença que você tem que diminuir a chance de transmissão vertical. Então a mãe não pode passar para a criança, porque a sífilis congênita é um pepino. A criança nasce com muito consequência, né? Muita consequência. Mas também criança tomando BCG antes de sair do hospital, porque as crianças, meus filhos, só saíam do hospital depois da BCG. Hoje em dia a gente sabe que a BCG é ideal você fazer no primeiro mês de vida. Então a gente não faz mais na maternidade só hepatite B mesmo. E a gente recomenda fazer a BCG ali entre a primeira semana de vida até um mês. Então tem o primeiro mês, de 0 a 1 mês, que a gente chama, né? O primeiro mês de vida para poder fazer a BCG, e agora é só na unidade de saúde. Essa é uma vacina que é exclusiva da unidade de saúde. Não adianta em clínica particular de vacina, quero fazer BCG, não tem. A BCG é só na unidade de saúde. Nós temos que aproveitar esse fato que nós estamos falando, está ficando gravado, e nós vamos falar isso sempre. Nós não podemos negligenciar as vacinas, né? Então houve aí uma polarização absurda do vacinar ou não vacinar, tipo de vacina, RNA e DNA e bababá. Calma lá, discussões políticas à parte, as crianças têm que serem vacinadas, pelo amor de Deus. A gente começou a cair a vacinação das crianças agora por causa disso. Então nós, Brasil, era tido, a Adriana pode falar, um exemplo mundial pela capilarização das unidades de saúde. Você tinha as vacinas nas geladeiras de vacina no Brasil inteiro, a gente tinha índices de vacinação muito bons. Veio a pandemia, levou um monte de gente embora e ainda trouxe essa ignorância em relação às vacinas que já eram estabelecidas, que a gente não pode de maneira alguma discutir isso. Vacinas têm que serem feitas. E tem existir o certificado de vacinação junto com a identidade do certificado. Mas veja, eu acho que assim, tudo que é exigido, a gente começa a ter problema. A gente tem que conscientizar o povo. Tem que conscientizar. Tem que conscientizar o povo. Eu ainda acredito na humanidade. Não é possível. Não é possível. Sou muito bonzinho, mas eu... Mas teve muito tempo atrás que para matricular a criança na escola precisava da carteira de vacinação, né? Quando a gente olha em termos de saúde pública, faz sentido, porque eu estou colocando aquela criança no meio de várias outras crianças. E no meio de várias outras crianças eu posso ter uma doença, uma criança que tem uma doença que tem problema no sistema imunológico, que esteja tratando, às vezes até um câncer que está na escola, e eu estou colocando então aquela outra criança em risco, né? Então a ideia, quando você pensa em vacinação coletiva em saúde pública, faz sentido eu ter algumas normas em relação à vacinação básica da criança, né? Principalmente essas da primeira infância, principalmente dessas doenças que a gente ainda tem, né? Como sarampo, varicela, cachumba, que não estão erradicadas e que numa criança que às vezes tem um problema no sistema imunológico pode fazer uma doença muito grave, né? Então a gente sim tem que conscientizar a população, lógico, a gente tem que retomar, e acho que a saúde pública está muito empenhada em novamente conscientizar a importância de você manter o calendário vacinal das crianças, né?
atualizado para evitar que a gente tenha reaparecimento de doenças que hoje a gente tem numa incidência muito baixa. E que se começa a surgir numa velocidade, num número maior, a gente acaba tendo muita chance de complicação. Né? Mais uma coisa só, para aproveitar que o assunto é muito legal, a gente aprendeu mais uma coisa com a pandemia e a gente esqueceu agora. Vocês aqui na plateia esqueceram porque vocês pegaram gripe forte. Por quê? Porque vocês esqueceram da higiene das mãos e da transmissão respiratória. Então a pessoa que está com gripe, ela não pode sair beijando e dando abraço a todo mundo. E a que vê que a pessoa está com gripe, também, por favor, não vá lá dar beijo, né, Mariane? A Mariane cumprimenta todo mundo. Ela não consegue. Ela vai lá e todo mundo ela abraça e beija. Não pode. Né? Então, assim, você tem que hoje, aquela história muitas pessoas se adaptaram ao cumprimento sem toque, né? No namastê. Então, acho que a gente tem que lembrar disso. Isso é uma coisa importante. Né? Algumas pessoas aqui da plateia ficaram 2, 3, 4 semanas sem vir aqui ao Colaboridade porque estavam atropeladas.